Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Alexandre Lima, discente de agronomia, e hoje trago para vocês este vídeo referente à ligação dos motores elétricos de indução monofásicos e trifásicos. Bom, motores elétricos são parte importantíssima do processo produtivo industrial, não só no Brasil como no mundo, base de um sem número de equipamentos e facilidades como gerador de força motriz. O parque de motores elétricos é responsável pelo consumo de um terço de toda a energia ofertada no país. E num cenário onde a eficiência energética torna-se tão presente, uma vez que a energia elétrica é a solução viável para a substituição de energias sujas, como as por queima de combustível fóssil, reduzir o consumo de energia dos motores elétricos é um fator crucial para a economia e sustentabilidade da sociedade humana, como um todo. Passa a vigorar a Lei número 10.295, de 17 de outubro de 2001, através de um decreto 4.508 de 2002, que diz que, a partir de dezembro de 2009, todos os motores elétricos de indústria fabricados para uso dentro do país deverão ser de alto rendimento. Bom, o motor elétrico ele é um dispositivo cuja finalidade é transformar a energia elétrica, a ele aplicada, em energia mecânica através de interações eletromagnéticas entre as partes que o constituem. Independente do modo de fabricação, o princípio básico de funcionamento dos motores é o mesmo. Alimenta-se a parte fixa do motor com energia elétrica, criando-se ali um eletroímã, cujo campo magnético vai variar. Este campo criará uma força magnética na parte móvel do motor, que irá mover-se para tentar acompanhar a variação do campo magnético. Com relação à estrutura, o rotor é tudo que gira em torno de seu próprio eixo, de forma a produzir movimentos de rotação. Os rotores estão presentes em qualquer máquina rotativa, como turbinas e compressores. Por outro lado, o estator é a parte de um motor ou gerador elétrico que se mantém fixa à carcaça de um motor e tem por função conduzir o fluxo magnético. Assim como as bobinas, é formado no rotor um campo magnético capaz de induzir uma corrente elétrica. Diferente dos demais tipos de motores, entretanto, a única parte do motor de indução que recebe alimentação de energia elétrica é o estator. Enquanto o rotor não tem alimentação elétrica alguma, outra diferença é que no rotor de motor de indução é que ele normalmente não tem espiras, embora alguns motores de indução, para aplicações mais específicas, tenham os rotores bobinados. A maioria dos motores de indução tem um tipo de rotor conhecido como rotor em gaiola de esquilo. Bom, falando um pouco mais sobre os rotores. O rotor ele é a parte rotativa do motor por onde é transmitida a energia mecânica. O rotor possui um núcleo composto por chapas magnéticas que melhoram a permeabilidade magnética. O enrolamento do rotor pode ser bobinado ou do tipo gaiola de esquilo. Quando o enrolamento do rotor é do tipo bobinado, ele possui um enrolamento trifásico fechado internamente em estrela. No rotor gaiola de esquilo, os condutores de cobre ou alumínio têm formas de barra e estão curto-circuitados por anéis contínuos. Vale ressaltar que o motor elétrico ele também possui mancal, que são rolamentos que prendem o eixo na carcaça e que também protegem o conjunto contra infiltrações, o ventilador, que resfria e faz circular o ar no conjunto do motor elétrico, e a caixa de ligação, que recebe os cabos que fazem as conexões do motor, ligando-os às bobinas. Falando especificamente agora sobre os motores de indução. O princípio de funcionamento para o motor de indução se baseia na criação de um campo magnético rotativo, o campo girante. Este campo girante surge a partir da aplicação de tensão alternada no estator, que a partir de então consegue produzir um campo magnético rotativo que atravessa os condutores do rotor. Este campo magnético variável um- induz no rotor uma força eletromotriz, que por sua vez cria o seu próprio campo magnético girante. O campo magnético girante criado pelo rotor, ao tentar alinhar-se com o campo girante do estator, produz um movimento de rotação no rotor. Ou seja, o rotor começa a girar continuamente, sendo que a velocidade do motor é inversamente proporcional ao número de polos que ele possui. Ou seja, quanto maior a quantidade de polos no motor, menor será a sua velocidade. Os motores têm, no caso dos motores monofásicos, eles têm seus enrolamentos representados conforme a gente consegue ver aqui. A determinação dos enrolamentos principais e auxiliares é realizada com um ohmímetro, que mede-se a R de cada bobina, e a que apresentar maior valor será a auxiliar. Com relação à tensão de funcionamento, os motores monofásicos eles permitem dois tipos de alimentação diferentes, conforme apresentado, que aqui a gente consegue ver ele ligado.
em 110 em paralelo, mas também conseguimos ver ele em 220 em série. A, a inversão de rotação, para para a inversão para a inversão do sentido do giro do motor, basta inverter a ligação do enrolamento auxiliar. Tal ação fará o campo de ter outro sentido. Se antes sentido horário, ao inverter a ligação do enrolamento será sentido anti-horário. E aqui a gente consegue ver as partes do motor monofásico de fase auxiliar. A bobina de trabalho, o interruptor, o capacitor, a outra bobina de trabalho, que também é importante, e o circuito de arranque. Falando um pouco mais agora sobre os motores trifásicos. Ele é projetado para que o motor receba a ligação de motor trifásico em estrela, ela é projetada para que o motor receba a máxima tensão de alimentação suportada. Por exemplo, se a tensão de alimentação for de 220 por 380 watts, o motor receberá a tensão máxima de 380. A ligação nesse tipo de fechamento é feita da seguinte forma, de um motor elétrico. Aqui a gente vê um motor elétrico de 6 pontas. Tá? E eles estão numeradas de 1 a 6. Primeiramente, a gente conecta as fases do circuito, RFT, ou L1, L2, L3, nas pontas 1, 2 e 3, respectivamente. Após isso, você deve dar um curto-circuito às pontas 4, 5 e 6, e ligando esses terminais entre si. Esse ponto de encontro dos terminais 4, 5 e 6 acaba formando um ponto neutro. Com relação à ligação do motor trifásico de fechamento triângulo. Pelo contrário da ligação estrela, o fechamento triângulo é feito para que o motor receba a tensão mínima de alimentação a qual foi projetado. No caso do exemplo anterior, ele receberia a tensão de alimentação de 220. A sua ligação é feita conectando o terminal 1 com o 6, o 2 com o 4 e o 3 com o 5, formando um triângulo. Depois você deve conectar as fases do circuito RFT, ou L1, L2 e L3, onde cada fase em uma ponta desse triângulo. Como cada bobina está ligada em duas fases, não existe neutro nesse tipo de fechamento. Aqui estão as nossas referências e o nosso muito obrigado.